Livro de Gênesis. Capítulo 21. Deus realiza o que promete. Javé visitou Sara, como havia anunciado, e cumpriu sua promessa. No tempo que Deus tinha marcado, Sara concebeu e deu à luz um filho para Abraão, que já era velho. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara. Conforme Deus lhe havia ordenado, Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este completou 8 dias. Abraão tinha 100 anos quando seu filho Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso vão rir de mim. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara iria amamentar filhos? Apesar de tudo, na sua velhice eu lhe dei um filho. Deus ouviu o grito do necessitado, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara viu que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando de seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: expulse essa escrava e o filho dela, para que o filho dessa escrava não seja herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, porque Ismael era seu filho. Mas Deus lhe disse: não fique aflito por causa do menino e da escrava. Atenda ao pedido de Sara, pois será através de Isaque que sua descendência levará o nome que você tem. Entretanto, também do filho da escrava eu farei uma grande nação, pois ele é descendência sua. Abraão levantou-se de manhã, pegou o pão e um cantil de água e os deu a Agar. Colocou a criança sobre os ombros dela e depois a mandou embora. Ela saiu e andava errante pelo deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do cantil, ela pôs a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se na frente, à distância de um tiro de arco. Ela pensava: não quero ver a criança morrer, e sentou-se à distância. O menino começou a chorar. Deus ouviu os gritos da criança, e o anjo de Deus, lá do céu, chamou Agar, dizendo: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu os gritos do menino que aí está. Levante-se, pegue o menino e segure-o firme, porque eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Foi encher o cantil e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, morou no deserto e tornou-se arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe escolheu para ele uma mulher egípcia. Abraão e Abimeleque. Nesse tempo, Abimeleque veio com Ficol, chefe do seu exército, e disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, jure por Deus, aqui mesmo, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. E que você tratará a mim e a esta terra, onde você mora, com a mesma amizade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Abraão reclamou com Abimeleque por causa do poço do qual os servos de Abimeleque se haviam apoderado. Abimeleque respondeu: não sei quem foi que fez isso. Você não me informou nada, e só agora estou sabendo disso. Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: para que servem essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: estas 7 ovelhas, que você recebeu de minha mão, são a prova de que eu cavei esse poço. Por isso, o lugar recebeu o nome de Bersabeia,
porque aí os dois fizeram um juramento. Depois que fizeram aliança em Bersabe, Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma árvore em Bersabe e invocou aí o nome de Javé, o Deus eterno. Abraão morou muito tempo na terra dos filisteus. Capítulo 22. A grande prova. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Estou aqui. Deus disse: Tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá e ofereça-o em holocausto, sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Abraão se levantou cedo, preparou o jumento, e levou consigo 2 servos e seu filho Isaque. Rachou a lenha do holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos, e viu de longe o lugar. Então disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até lá, adoraremos a Deus e depois voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou nas costas do seu filho Isaque, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. E foram os dois juntos. Isaque falou a seu pai: Pai. Abraão respondeu: Sim, meu filho. Isaque continuou: Aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Nesse momento, o anjo de Javé o chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. O anjo continuou: Não estenda a mão contra o menino. Não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou o seu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, preso pelos chifres no arbusto. Pegou o cordeiro, e o ofereceu, em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu a esse lugar o nome de Javé providenciará. Assim, até hoje se costuma dizer, sobre a montanha, Javé providenciará. O anjo de Javé chamou lá do céu uma segunda vez a Abraão, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Javé, porque você me fez isso, porque não me recusou o seu filho único, eu o abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Por meio da descendência de você, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Abraão voltou a ter seus servos, e juntos foram para Bersabeia. E Abraão ficou morando em Bersabeia. Parentes de Abraão, depois desses acontecimentos, comunicaram a Abraão que também Melcar dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito Uz. Bus, irmão deste. Camuel, pai de Arão. Cased, Azal, Feldas, Gedlade, Batuel. E Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melcar deu a Nacor, irmão de Abraão. Nacor tinha uma concubina, chamada Roma, que também teve filhos, Tabé, Gaom, Tas e Maca. Capítulo 23. Primeira porção da terra prometida. Sara viveu 120
27 anos, e morreu em Cariate-Arbe, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi fazer luto e chorar por sua mulher. Depois deixou sua defunta e falou aos filhos de Et: sou imigrante que reside entre vocês. Deem para mim um túmulo como propriedade, para eu enterrar minha defunta. Os filhos de Et responderam a Abraão: meu senhor, ouça-nos. Você é um príncipe de Deus entre nós. Enterre sua defunta no melhor dos nossos sepulcros. Ninguém de nós vai lhe negar a própria sepultura para sua defunta. Abraão se levantou, fez uma inclinação diante dos proprietários, os filhos de Et, e lhes falou: se estão de acordo que eu enterre minha defunta, ouçam-me, intercedam por mim junto a Efron, filho de Seur, a fim de que o emissário da gruta de Macpela, que pertence a ele e está no extremo do seu campo, que ele a entregue para mim pelo preço que vale, diante de vocês, para que seja minha propriedade sepulcral. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Et. Então Efron, o Eteu, respondeu a Abraão, diante dos heteus e dos que assistiam ao conselho: não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dou o campo e também a gruta que está nele. Dou-lhe isso, na presença dos filhos do meu povo. Enterre sua defunta. Abraão se inclinou diante dos proprietários e falou a Efron, na presença dos proprietários: se você concorda, ouça-me, eu pagarei o preço do campo. Aceite o pagamento, e eu enterrarei minha defunta. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, ouça-me, o terreno vale 4 quilos de prata. O que significa isso para mim e você? Enterre sua defunta. Abraão concordou com Efron. Pesou para Efron o dinheiro de que falara diante dos heteus: 4 quilos de prata, em uso no mercado. Então, o campo de Efron, que está em Macpela, diante de Mambré, o campo e a gruta que aí existe, e todas as árvores que estão dentro e ao redor do campo, tornaram-se propriedade de Abraão, sendo testemunhas os heteus e os que assistiam ao conselho. Depois Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, hoje Hebrom, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta passaram dos filhos de Et para Abraão, como propriedade sepulcral. Capítulo 24. Casamento de Isaque. Abraão era velho, de idade avançada, e Javé o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que administrava todas as suas propriedades: põe a sua mão debaixo da minha coxa, e jure por Javé, Deus do céu e da terra, que quando você buscar esposa para o meu filho, não a escolherá entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas irá à minha terra natal e aí escolherá uma esposa para o meu filho Isaque. O servo perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar seu filho para o lugar de onde o Senhor saiu? Abraão lhe respondeu: de jeito nenhum, não leve meu filho para lá. Javé, o Deus do céu e da terra, que me tirou da casa paterna e da minha terra natal, e que jurou dar esta terra à minha descendência, ele enviará o seu anjo diante de você, e você poderá trazer uma esposa para meu filho. Se a mulher não quiser vir com você, então você ficará livre do juramento. Em todo caso, não leve meu filho para lá. O servo colocou a mão sob a coxa de Abraão, seu patrão, e jurou que assim faria.
O servo tomou 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de tudo que seu patrão tinha de bom, pôs-se a caminho de Aronarai, para a cidade de Nacor. Fez os camelos ajoelharem fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água. Então o servo pediu: Javé, Deus do meu senhor Abraão, concede que o dia de hoje me seja favorável, e trata com amor o meu senhor Abraão. Vou ficar junto à fonte, quando as moças da cidade saírem para buscar água. Direi a uma das moças: por favor, incline o balde para que eu possa beber. Aquela que descer, beba você, que também vou dar de beber a seus camelos. Será essa aquela que destinaste para teu servo Isaque. Assim saberei que tratas meu patrão com amor. Ele ainda não havia acabado de falar, quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Milca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela carregava um balde no ombro. Era uma jovem muito bela e virgem. Não tinha tido relação com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o balde e subiu. O servo correu para ela, e disse: por favor, deixe-me beber um pouco da água de seu balde. Ela respondeu: beba, meu senhor. E abaixou depressa o balde sobre o braço, e lhe deu de beber. Quando terminou, ela disse: vou dar de beber também para seus camelos, até que fiquem saciados. Em seguida, esvaziou o balde no bebedouro, e correu até o poço a fim de tirar água para todos os camelos. O servo observava em silêncio, esperando para ver se Javé ia levar ou não a bom termo a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um anel de ouro que pesava 5 gramas e o colocou nas narinas dela. Depois, colocou nos braços dela 2 braceletes de ouro, que pesavam 10 gramas. E disse: você é filha de quem? Diga para mim, será que na casa de seu pai há lugar para eu passar a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Batuel, o filho que Melca gerou para Nacor. E continuou: em nossa casa, há muita palha e forragem, e também lugar para passar a noite. Então o servo se prostrou e adorou a Javé, dizendo: bendito seja Javé, o Deus do meu senhor Abraão. Ele não esqueceu o seu amor e fidelidade para com meu senhor. Javé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. A jovem foi correndo para casa, a fim de contar à sua mãe o que lhe havia acontecido. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que correu para a fonte ao encontro do homem. De fato, quando Labão viu o anel e os braceletes que estavam com sua irmã, e quando ouviu o que ela contava, foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto aos camelos, perto da fonte. Então disse para ele: venha, bendito de Javé. Porque você está aí fora, quando já preparei alojamento e lugar para os camelos. O homem entrou na casa, e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem para os camelos, e levou água para que o servo e seus acompanhantes lavassem os pés. Quando ofereceram comida, o servo disse: não vou comer enquanto não tratar do meu assunto. Labão respondeu: pois fale. O servo disse: eu sou o servo de Abraão. Javé abençoou imensamente meu senhor e o tornou rico, deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, já velha, deu a ele um filho,
Rebeca é o herdeiro de tudo. Meu senhor me fez prestar este juramento: você não tomará para meu filho uma esposa entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Você irá à casa de meu pai e de meus parentes, e aí escolherá uma esposa para meu filho. Então eu disse ao meu senhor: e se a mulher não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Javé, a quem meu comportamento agrada, vai enviar seu anjo com você. Ele dará êxito à sua missão, e você encontrará uma esposa para o meu filho na casa de meus pais e parentes. Você ficará livre do juramento quando for à casa de meus parentes. Sim, você ficará livre do juramento, se eles negarem a mulher. Hoje eu cheguei à fonte e disse: Javé, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo a viagem que empreendi. Aqui estou junto à fonte, e vou dizer para a jovem que vier buscar água: dê-me de beber um pouco da água de seu balde. Se ela me disser: beba, que também vou tirar água para os seus camelos, então será essa a esposa que Javé destinou ao filho do meu senhor. Eu não tinha acabado de falar comigo mesmo, quando chegou Rebeca com o balde no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu pedi a ela: por favor, dê-me de beber. Ele abaixou logo o balde e disse: beba, que também vou dar de beber a seus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos meus camelos. Então eu perguntei a ela: você é filha de quem? Ela respondeu: sou filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacor. Então eu lhe pus este anel nas narinas e estes braceletes nos braços. Prostrei-me, adorei Javé, bendisse a Javé, Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo, para levar ao filho do meu senhor a filha do irmão dele. Portanto, digam-me se querem ou não mostrar amor e fidelidade ao meu senhor, para que eu possa agir de acordo. Labão e Batuel disseram: isso vem de Javé, e nós não podemos dizer nem sim, nem não. Aí está Rebeca, tome-a e vá, e que ela seja a esposa do filho do seu senhor, conforme disse Javé. Quando o servo de Abraão ouviu isso, prostrou-se por terra diante de Javé. Depois pegou joias de prata e ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então comeram e beberam, ele e seus companheiros, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, o servo disse: deixe-me voltar para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: deixe que a jovem fique ainda 10 dias conosco. Depois, ela irá. Mas o servo replicou: não me detenham, pois Javé deu êxito à minha viagem. Deixe-me voltar ao meu senhor. Então eles disseram: vamos chamar a jovem e perguntar-lhe sua opinião. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer partir com esse homem? Ela respondeu: quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca com sua ama, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: você é nossa irmã, torne-se milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades inimigas. Rebeca e sua serva se levantaram, montaram nos camelos e acompanharam o homem. E foi assim que o servo de Abraão levou Rebeca. Isaque tinha voltado do poço de Laí e morava na terra do Neguebe. Ao pôr do sol, Isaque saiu para passear no campo e, erguendo os olhos,
viu que chegavam camelos. Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Ele a apeou do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem lá no campo, que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque introduziu Rebeca em sua tenda e a recebeu por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte de sua mãe. Capítulo 25. Outros filhos de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Setura. Esta gerou para eles Arã, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã, e os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Lomim. Os filhos de Madiã foram Efer, Ofir, Enoquei, Abida e Eldá. Todos esses são descendentes de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e, ainda em vida, os mandou para longe do seu filho Isaque, para o leste, a região oriental. Morte de Abraão. Abraão viveu 165 anos. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz, idoso, e se reuniu com seus parentes. Isaque e Ismael, seus filhos, o enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, campo que está diante de Mambré. É o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Eti. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morou junto ao poço de Lairoi. Filhos de Ismael, são estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, a escrava egípcia de Sara. Nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento: o primogênito Nabaiote, depois Sedar, Adbeel, Mabsão, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedima. São esses os filhos de Ismael e seus nomes por cercados e acampamentos, 12 chefes de tribos. Ismael viveu 137 anos. Depois expirou, morreu e se reuniu com seus parentes. Habitou desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Síria. Ele se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. História de Isaque e Jacó. Irmãos em luta. História de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Arão, irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Javé por sua mulher, porque ela era estéril. Javé o escutou e sua mulher Rebeca ficou grávida. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: se é assim, para que viver? Então foi consultar Javé. E Javé lhe disse: em seu ventre há duas nações, dois povos se separam em suas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro saiu, era ruivo e peludo como um manto de pelos, e lhe deram o nome de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas.
Isaque apreciava a caça e preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Esaú perde seus direitos. Certa vez, Jacó estava preparando um cozido, quando Esaú voltou do campo, esgotado. Esaú pediu a Jacó: deixe-me comer dessa coisa vermelha, porque estou esgotado. É por isso que ele recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o direito de primogenitura. Esaú disse: estou quase morrendo, que me importa o direito de primogenitura? Jacó retomou: primeiro, o juramento. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e partiu. E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque em Gerara. Houve fome no país, além daquela que tinha havido no tempo de Abraão, e Isaque foi para Gerara, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Javé apareceu a Isaque e disse: não desça para o Egito. Fique na terra que eu lhe disser. Fique morando aqui nesse país, e eu estarei com você e o abençoarei, pois eu darei todas estas terras a você e a seus descendentes, cumprindo o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei a descendência de você numerosa como as estrelas do céu, e darei a seus descendentes todas estas terras. Por meio da sua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, observou meus preceitos e mandamentos, meus estatutos e leis. Então Isaque ficou em Gerara. Os homens do lugar perguntaram a Isaque sobre Rebeca. Isaque respondeu: é minha irmã. Ele ficou com medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: os homens deste lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque se encontrava aí já fazia muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhou certo dia pela janela e viu Isaque acariciando a esposa Rebeca. Abimeleque chamou Isaque e disse: é claro que ela é sua mulher. Porque você disse que é sua irmã. Isaque respondeu: porque pensei que iam me matar por causa dela. Abimeleque continuou: porque você fez isso? Por pouco alguém do povo dormiria com sua mulher, e você nos tornaria todos culpados. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, morrerá. A luta pela água. Isaque semeou aquela terra e, nesse ano, colheu o cêntuplo. Javé o abençoou, e ele foi ganhando muito, até ficar bem rico. Tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram com inveja. Os filisteus haviam entulhado e coberto de terra todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, haviam cavado no tempo de Abraão. Abimeleque disse a Isaque: vá embora daqui, porque você ficou mais poderoso do que nós. Isaque foi embora dali, acampou no vale de Gerara, e aí se estabeleceu. Cavou de novo os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram aí uma fonte. Mas os pastores de Gerara brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Isaque então chamou esse poço de desafio, pois brigavam por causa dele. Cavaram outro poço,
e também acabaram brigando por causa dele. A este Isaque deu o nome de rivalidade. Então partiu daí e cavou outro poço. E, como não houve briga por causa deste, deu-lhe o nome de Campo Livre, dizendo: agora Javé nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. Daí, Isaque subiu para Bersabeia. Nessa noite, Javé apareceu a ele e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes, em atenção ao meu servo Abraão. Isaque levantou aí um altar, invocou o nome de Javé, e armou sua tenda. E seus servos começaram a cavar um poço. Abimeleque, juntamente com Ocosate, seu conselheiro, e Ficol, chefe do seu exército, foi de Gerara para visitar Isaque. E Isaque lhes disse: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês me odeiam e me expulsaram. Eles responderam: vimos que Javé está com você, e combinamos fazer um juramento e uma aliança entre nós e você. Jure que não nos fará nenhum mal, assim como nos não tratamos mal e o deixamos partir em paz. Agora você é um abençoado de Javé. Isaque preparou um banquete. Comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu, e eles o deixaram em paz. Nesse dia, os servos de Isaque lhe levaram notícias do poço que haviam cavado, e disseram: encontramos água. Isaque deu ao poço o nome de Sibá, de onde vem o nome Bersabê, até o dia de hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou-o como esposa Judite, filha de Beri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Elas se tornaram amargura para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Jacó rouba a bênção de Esaú. Isaque ficou velho, e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não enxergar mais nada. Então chamou Esaú, seu filho mais velho: meu filho. Esaú respondeu: estou aqui. Isaque continuou: veja. Estou velho e não sei quando vou morrer. Agora, pegue suas armas, suas flechas e o arco, vá ao campo e traga-me alguma caça. Prepare-me um bom prato, do jeito que eu gosto, e traga-me para que eu coma, e antes de morrer eu abençoe você. Rebeca ouviu tudo que Isaque falava com seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo a fim de caçar alguma coisa para seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e faça-me um bom prato, para eu comer e abençoar você diante de Javé, antes de morrer. Agora, escute-me e faça o que eu mandar. Vá ao rebanho e me traga 2 cabritos gordos. Vou preparar para seu pai um prato do jeito que ele gosta. Depois você levará o prato a seu pai, para ele comer e abençoar você antes de morrer. Jacó disse à sua mãe Rebeca: mas meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa. Se meu pai me tocar, ele vai perceber que eu quis enganá-lo e, em vez de bênção, atrairei maldição sobre mim. Mas sua mãe lhe respondeu: meu filho, que a maldição dele caia sobre mim. Obedeça-me, vá e traga os cabritos. Jacó foi buscar os cabritos e os levou para sua mãe. Ela preparou um bom prato, do jeito que o pai gostava. Rebeca pegou as melhores roupas que Esaú, o filho mais velho, tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo.
Então cobri-lhe os braços e a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos. Depois colocou nas mãos do seu filho Jacó o pão e o prato que ela havia preparado. Então Jacó foi até seu pai e disse: Pai. Isaque respondeu: Aqui estou. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor me mandou. Levante-se, sente-se e coma da minha caça. Depois, o Senhor me abençoará. Isaque disse a Jacó: Como você encontrou a caça depressa, meu filho? Jacó respondeu: É que Javé, o seu Deus, a colocou ao meu alcance. Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, meu filho, para que eu apalpe e veja se você é ou não meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Isaque não reconheceu Jacó, porque os braços dele estavam peludos como os de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E voltou a lhe perguntar: Você é o meu filho Esaú? Jacó respondeu: Sou. Isaque continuou: Sirva a caça, meu filho, para que eu coma e depois o abençoe. Jacó serviu e Isaque comeu. Apresentou-lhe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Meu filho, aproxime-se e me beije. Jacó se aproximou e beijou o pai, que lhe aspirou o perfume das roupas. E o abençoou, dizendo: Sim, o perfume do meu filho é como o perfume de um campo fértil que Javé abençoou. Que Deus dê a você o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância. Que os povos o sirvam e as nações se prostrem diante de você. Seja um senhor para seus irmãos, e os filhos de sua mãe se prostrem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar você. E bendito seja quem o abençoar. Logo que Isaque acabou de abençoar Jacó e este saiu de junto de seu pai, o irmão Esaú voltava da caça. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai. E lhe disse: Que meu pai se levante e coma da caça de seu filho, e depois me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito. Então Isaque estremeceu emocionado, e disse: Então, quem foi que veio e me trouxe a caça? Eu a comi antes que você chegasse e o abençoei, e abençoado ele ficará. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, disse ao pai: Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia, e tomou a bênção que cabia a você. Esaú disse: Com razão ele se chama Jacó, é a segunda vez que ele me engana. Tirou o meu direito de primogenitura e agora roubou a minha bênção. E acrescentou: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim. Isaque respondeu a Esaú: Eu tornei Jacó senhor de você, dei-lhe todos os seus irmãos como servos e lhe garanti trigo e vinho. Que posso fazer por você agora, meu filho? Esaú disse ao pai: O senhor tem só uma bênção, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. Isaque ficou em silêncio e Esaú chorou em voz alta. Isaque então lhe disse: A sua morada será longe da terra fértil e sem orvalho que desce do céu. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você se revoltar,
sacudirá o jugo do seu pescoço. O preço de uma trapaça. Esaú começou a odiar Jacó, por causa da bênção que seu pai havia dado a ele. E dizia a si mesmo: quando chegar o luto por meu pai, vou matar meu irmão Jacó. Contaram a Rebeca o que seu filho mais velho Esaú andava dizendo. Então ela mandou chamar Jacó, o filho mais novo, e lhe disse: seu irmão Esaú quer matar você para vingar-se. Portanto, meu filho, ouça bem, fuja para Harã, junto de meu irmão Labão. Fique com ele algum tempo, até que passe a raiva do seu irmão, até que a cólera do seu irmão se desvie de você e ele esqueça o que você lhe fez. Depois eu mandarei buscar você. Não quero perder os meus 2 filhos num só dia. Rebeca disse a Isaque: essas mulheres ateias me tornam a vida insuportável. Se também Jacó casar com mulheres ateias deste país, de que me adianta viver?